Amigas e amigos, o Leonel Brizola certa vez disse que se alguém tiver alguma dúvida a respeito de qual posição tomar, deveria atentar para o seguinte: se a Rede Globo é a favor, somos contra. Se a Rede Globo é contra, somos a favor. Essa máxima pode ser aplicada agora na prisão espetaculosa do Eike Batista. Evidentemente que não se trata de fazer a defesa do Eike Batista, ele que pague pelos crimes que ele cometeu, se é que ele cometeu algum dentro do escopo das acusações, porque o que existe até agora são apenas delações de 2 doleiros dizendo que ele, Eike Batista, pagou propinas de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral. Aí a primeira questão elementar que aparece é o seguinte: o José Serra foi delatado da mesma forma que o Eike Batista lá na Odebrecht, dizendo que ele recebeu 23 milhões de reais numa conta no exterior. As coisas se equivalem aí. Um foi delatado aqui no Rio de Janeiro, o outro foi delatado lá na Odebrecht, lá em Curitiba. Um recebeu e outro pagou. Por que que um está preso e por que que outro está aí, ministro das Relações Exteriores do Brasil? Ponto de interrogação, né, para começo de conversa. Agora, outra questão importante para a gente refletir: por que que a prisão do Eike Batista teve que ser de maneira absolutamente combinada com a Rede Globo? A Rede Globo pôs um repórter lá no aeroporto nos Estados Unidos, entrevistou o Eike Batista lá, o repórter viajou com o Eike Batista no mesmo voo, e eles foram divulgando isso em doses homeopáticas, de acordo com seus interesses para fazer o espetáculo. Depois juntaram tudo isso e fizeram uma peça que foi divulgada aí, né, vem sendo, né, divulgada à exaustão. O Eike Batista, já falei aqui, não sei se de maneira ingênua ou por outros interesses, aí eu vou lá que eu vou me defender, que as coisas precisam ser esclarecidas e tal. É como se tratasse disso. É como se essa turma aí do judiciário, né, esse Marcelo Bretas, que é cria da Globo, mais uma cria da Globo, né, tivesse interessado em apurar as coisas, né, em investigar. Deveria pegar as delações dos doleiros, investigar, apurar, né, e chegar a alguma conclusão, respeitar a Constituição, respeitar o Estado, a lógica do Estado Democrático de Direito, que diz que a imagem das pessoas deve ser preservada, né? Enfim, todo o que se recomenda aí em termos de civilidade, de civilização, o que diz a Constituição, né, o respeito à intimidade das pessoas, né, o que diz outras cartas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, enfim, tudo que a gente pode compreender como civilidade. Deveria fazer as investigações, chegar a alguma conclusão, depois da conclusão apurada, aí sim ele poderia fazer o que o que manda a lei, enfim, né, o que deveria ser feito. É importante a gente observar como que a Globo cria esse tipo de gente. Esse Marcelo Bretas, já falei dele aqui em outra ocasião, que é o responsável por destruir a imagem da Eletrobras e da Eletronuclear, assim como o Sérgio Moro, né, foi escalado para destruir a imagem da Petrobras. Essa gente aí que é muito ligada à CIA, ao FBI, à Justiça Federal Americana, enfim. É uma ligação que a gente nunca pode esquecer para a gente compreender o sentido dessas ações que eles praticam aí. A Globo criou lá, sim, a Operação Lava Jato, quando a marcha do golpe engrenou, quando a Globo virou aquelas manifestações de 2013, de meados de 2013, né, aquilo foi crescendo, e aí o próprio Sérgio Moro fala isso numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que eles tropeçaram num carro do Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras, por acaso, um delegado da Polícia Federal estava andando lá e tropeçou no carro, e aí ele foi ver o que era e tal, aí a Globo estava lá por acaso, cobriu, e isso foi crescendo, e surgiu assim a Operação Lava Jato no começo de 2014. Esse Marcelo Bretas é a mesma coisa, uma figura até agora desconhecida, pouca gente ouviu falar, né, desse juiz, né, ninguém sabia o perfil dele. O El País, eu falei aqui em outra ocasião, traçou o perfil dele, é uma cópia piorada do Sérgio Moro, né, e a Globo que cria esse tipo de gente, ele que decretou lá as prisões espetaculosas dos ex-governadores Antônio Garotinho e também do Sérgio Cabral. E é um outro ponto importante para a gente refletir, é o seguinte:
O que eles estão querendo com isso exatamente? Qual é a lógica de tudo isso? Pode ser mil coisas, mas o que aparece aí com mais evidência é exatamente essa questão da Eletrobras, da eletronuclear e da Petrobras, que é a destruição do Estado Nacional, da soberania nacional, a entrega do país para interesses estrangeiros. Eu já falei aqui que a CIA divulgou recentemente 11 mil documentos sobre a espionagem de 1940 a 1990, com um estudo minucioso sobre o comportamento do ex-presidente Lula. Eu também perguntei aqui na ocasião, há motivos para a gente acreditar que tudo isso acabou, que a CIA não continua espionando o Brasil? E o caso aí da Petrobras, que apareceu recentemente e que sumiu. Ninguém fala disso, ninguém se lembra disso. Espionagem da Petrobras e espionagem na presidenta Dilma Rousseff. Essa turma que vai lá para os Estados Unidos, Marcelo Bretas, Sérgio Moro, vivem lá, estudando, dizem eles, né, estudando a Justiça Federal Americana para aplicar os seus métodos aqui. Agora, seria aquela ingenuidade que eu falei aqui do Nelson Rodrigues, santificada, acreditar na honestidade dessa gente. Seria um verdadeiro absurdo. Tudo isso eu vejo como primeira evidência um movimento para reforçar essa lógica aí dos ataques ao Estado Nacional, soberania nacional, Eletrobras, eletronuclear, Petrobras e outras coisas mais que a gente já tem por aí despontando, a questão das empresas nacionais. Esse ataque ao Odebrecht é absolutamente desproporcional. Que se apure as denúncias, mas que se preserve essa conquista que é a engenharia nacional, as empresas nacionais, o patrimônio nacional. No entanto, eles estão preocupados com isso. Nem a Alemanha nazista, depois que houve o julgamento lá de Nuremberg, de todo aquele processo da história do nazifascismo, aconteceu o que está acontecendo no Brasil. As empresas foram preservadas porque são patrimônios de uma nação. As conquistas tecnológicas, tudo isso deveria ser levado em conta. Separar as coisas, os corruptos do que é patrimônio nacional, patrimônio brasileiro. Por que eles não separam? Por que não tem essa lógica elementar orientando as ações dessa turma toda aí? E voltando à questão da Rede Globo, como surgiu a Rede Globo no Brasil? Eu vou deixar um link aqui de 2 estudos que eu fiz sobre o surgimento da Rede Globo e o papel da mídia no processo da ditadura militar através de fraudes. A Globo é resultado de uma grande fraude, de um golpe na praça, com dinheiro público. Assim como alguns setores aí do jornalismo também foram claramente influenciados pela lógica do golpe, a lógica da CIA. Também vou deixar um link aqui de um estudo que eu fiz a respeito, a mão da CIA no jornalismo brasileiro. São questões que a gente deve fazer aí a ligação de tudo, das partes, para a gente compreender o todo. Para a gente compreender por que tem esse espetáculo tão lamentável aí da Rede Globo com a prisão do Eike Batista, e fazer perguntas como essa, Por que um fez o pagamento de propinas segundo as delações, outro recebeu as propinas de acordo com as delações, e um é tratado de um jeito, outro é tratado de outro. É importante a gente lembrar que muito mais gente também foi delatado por receber as propinas, inclusive Fernando Henrique, Aécio Neves, Anastasia, além do José Serra, evidentemente Temer, enfim, todo aí o rosário que a gente conhece, que a Operação Lava Jato varreu para debaixo do tapete. Lá no Rio de Janeiro certamente tem mais coisas, ainda não sei, estou atrás disso. Você tem mais coisas lá que foram varridas pelo tapete, pelo clone do Sérgio Moro, por essa cria da Rede Globo, que é o Marcelo Bretas. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.